Cara, antes de falar da partida, dá uma olhada nesse mapa de calor. Eu quero que você identifique quem que é o lateral esquerdo e quem que é o ponta. Quem que é o Piquerez e quem que é o Felipe Anderson. Pois é, fica difícil de identificar, né? Enfim, vamos pro jogo. O Palmeiras fez uma partida, assim, muito aquém do que eu imaginei. Principalmente pela escalação, pela formação, que foi repetiu-se, né, mais ou menos o esquema que jogou contra o Universitário. Eu esperava algo melhor do que foi apresentado hoje. Fica evidente, obviamente, que a fragilidade do Universitário contribuiu pro Palmeiras jogar livre, jogar com espaço daquela forma. Principalmente o Flaco. Sabe o que é engraçado? Eu falei pro meu pai na quinta, no jogo, que o Flaco deitou e rolou. Eu falei, sabe por que ele tá jogando assim? Porque tá tendo espaço. O Universitário tá dando espaço para ele. O Flaco é um cara que ele gosta de pegar a bola. Ele é mais lento, obviamente. Então ele domina a bola, ele consegue girar. Então ele deu tapa de letra, girou, pifou, tal. Hoje o Botafogo, mesmo mistão, mesmo com uma escalação mista, pressionou pra caramba. Marcou junto, marcou o próximo. Então ele recebia a bola, já tinha um cara em cima dele. Ele não tinha tempo pra pensar a jogada. E foi muito mais difícil, parecia uma polenta, batia nele e caía. Então, assim, obviamente, essa escalação não é uma escalação ruim, essa formação não é uma formação ruim, é uma formação promissora, que eu acho que se o Abel insistir, pode ser que pode dar certo no futuro. Mas é evidente que a fragilidade do Universitário contribuiu para aquele jogão do Palmeiras, né? A gente viu hoje contra os reservas, né? O mistão, porque o Botafogo entrou só com a defesa titular, contra o mistão do Botafogo, que não é bem assim, né? Que não é bem assim. Que o Palmeiras, assim, quem destravou o jogo hoje, quem destravou os contra-ataques, quem criou as melhores jogadas, foi o Vitor Roque. Não à toa, o gol saiu da única jogada em que o Felipe Anderson centralizou, né? Fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, saiu da ponta, centralizou, jogou pelo meio com associação, seja com atacante ou com meia, e saiu na cara do gol. Quem fez aquele pivô foi o Vitor Roque, né? Ele de costas, ele deu passe pro Felipe Anderson sair na cara do gol. E as melhores jogadas foram do Vitor Roque. Limpou ali, bateu no gol, fez o João fazer uma baita defesa, deu passe e tudo mais. Mas todas na força, na brutalidade do Vitor Roque. Se dependesse ali de associação, de troca de passes, ficaria muito difícil. Foi uma partida abaixo do Palmeiras, não porque o Palmeiras jogou mal, mas quando a gente olha o contexto, a gente vê o time reserva do Botafogo, misto, né? Vamos dizer assim, misto do Botafogo, a gente esperava algo melhor, né? Hoje o Flamengo pegou o misto do Inter e enfiou 3-0, 3-1, né? Com facilidade ali, com 15, 20 minutos do primeiro tempo, já tava 2-0 pro Flamengo. Se esperava isso do Palmeiras, principalmente pela partida que fez na quarta, mas não vai ser assim, não vai ser assim. O Palmeiras ainda é um time em construção, um time muito mal treinado, que tem muito pouca ideia de jogo, né? Muito pouca ideia de jogo. Você percebe que os caras pegam a bola no pé, recebem a bola, não sabe muito bem o que fazer com ela, não sabe muito bem para quem tocar, quais vão ser as jogadas. E aí esse é o trabalho da comissão, né? Esse é o trabalho do Abel, é o trabalho do técnico, né? Não é só dos jogadores. Enfim, o Palmeiras também tem jogadores que nem. O Maurício, ele é muito diferente do Facundo. O Facundo, eu fiz uma postagem dessa no X, falei que o Facundo é o tipo de jogador nota 5. Ele é 5 em todos os atributos. Então, assim, ele não é 10 em nenhum e nem 0 em outro. Então, ele é medíocre em tudo. Ele passa nota 5, ele chuta nota 5, ele dribla nota 5, ele marca nota 5, tudo ele faz nota 5. Um jogador nota 5 não faz diferença nenhuma num time. Quando um time tá muito bem encaixado, vamos dizer assim, quando o time tá muito bem encaixado, redondinho, sabe, todo mundo sabendo o que vai fazer com a bola, o time fazendo, jogando bem. Um jogador nota 5, ele se encaixa bem. Ele se encaixa bem, ele joga bem, né? Agora, quando um time não tá, não tá muito bem encaixado, tá bagunçado, um jogador nota 5 fica perdido. Então você percebe que o Facundo recebe a bola, ele só sabe tocar para trás, ele eu acho que no controle dele não tem a setinha para frente, só tem a setinha pro lado ou para trás. E todas as jogadas morrem no pé dele. Todos os contra-ataques morrem no pé dele. Todos os contra-ataques. Ele é um cemitério de contra-ataque. O Palmeiras, quando roubava a bola, saía no contra-ataque, ele perdia a bola. Outra coisa de roubar a bola. O Palmeiras precisa de um camisa 8, velho. Precisa de um camisa 8. Eu falei do Evangelista, não acho ele um horroroso, não acho ele um bagre horroroso, mas ele não é um jogador para nível titular do Palmeiras, principalmente com um elenco recheado e um elenco caro como o do Palmeiras é. Eu acho que ele é um jogador, um bom reserva, pode entrar eventualmente num jogo ou outro, tal, para rodar o elenco, mas
pra ser titular, não rola, não rola. Assim, eu acho que o Vitor Roque hoje teve mais roubadas de bola nesse jogo do que o Evangelista deve ter em todos os jogos que ele disputou pelo Palmeiras. Cara, ele é muito lento, muito lento, muito lento. Assim, você olha pro Danilo e olha pra ele, a diferença é brutal. O Danilo com 2 toques na bola, tanto é que o Danilo entrou e o Botafogo ele teve um pouquinho mais de volume de jogo, dominou o meio campo, né? Começou a criar mais jogadas e tudo mais. O Danilo com 2 toques na bola resolve o jogo. O Evangelista ele precisa no mínimo uns 5 toques na bola para poder fazer alguma jogada. Isso prejudica, obviamente, o andamento do jogo. O Palmeiras é um time mais vertical, então precisa de um volante que jogue rápido. Não dá para ser um volante que domina, vira, gira tal, e olha, levanta a cabeça. Então de um volante que com 2 toques na bola resolve o jogo, que aí, obviamente, os contra-ataques ficam mais velozes. O Palmeiras, por ser um time vertical, ele perde muito contra-ataque com o Evangelista. Perde muito, muito mesmo. Então a gente precisa de um camisa 8. Precisa. Acho que a prioridade hoje é um camisa 8. Um bom camisa 8. Um cara dinâmico, rápido, versátil, que seja inteligente e tal. Enfim, foi uma vitória culposa, né, velho? O Palmeiras um jogo pra ganhar, mas também um jogo pra perder. É aquele famoso jogo que o empate seria o mais justo. Mas como no futebol não existe justiça, e graças a Deus não existe, porque senão a gente não teria ganhado hoje, nós saímos com os 3 pontos, continuamos ali na cola do Flamengo. O Flamengo tá muito melhor, tá jogando mais bola, tá mais consistente no campeonato, melhor ataque, melhor defesa e tudo mais. Mas, vamos ver o que vai dar, velho. Eu acho muito difícil o Palmeiras ganhar esse Campeonato Brasileiro, pela constância do Flamengo, né? Eu acho muito difícil. Mas os dois se desgarraram ali, eu acho que agora vai ser difícil os times pegarem ou o Flamengo ou o Palmeiras. Vai ser a briga nos dois mesmo. E vamos ver o que vai rolar, né? Vamos ver o que vai rolar. A partida não foi horrorosa, mas também não foi boa, né? Foi medíocre, medíocre. Foi um jogo medíocre, mais um jogo medíocre do Palmeiras, que deu pro gasto, mas pelo contexto de ter jogado contra o mistão do Botafogo, era pra ter sido muito melhor. Outra coisa, eu não entendi o Abel ter tirado o Vitor Roque e o Flaco. Não entendi. Assim, o Palmeiras estava ganhando de 1-0, ainda ali 20 minutos, 20 e poucos minutos do segundo tempo, tinha muito jogo pela frente. Ele tirou os 2 caras que estavam criando jogadas de ataque, né? Colocou o Luigi e... Nossa, aí quebrou tudo. Deixou o Facundo errando tudo no campo. E assim, quarta-feira o Palmeiras tá com a classificação garantida, cara. Não acredito que vocês achem que o Universitário vai fazer 5-0 no Palmeiras, né? Se classificar. Então, assim, começa a classificação garantida. Era um jogo hoje pro Vitor Roque e o Flaco ir até o fim, velho. E até o fim, e aí não jogam na quarta, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas entrou ali o Luiz, entrou, pô, assim, não dá, velho. O nível do Palmeiras, pro nível do Palmeiras não dá mais. Não dá hoje. Então eu acho que o Abel errou aí também, e o Palmeiras não deu um chute a gol depois que os moleques saíram. Depois que o Vitor Roque e o Flaco saiu. Enfim, resultado melhor do que a atuação, né? Tem sido assim o Palmeiras. Eu falei isso contra o Ceará e eu falei aqui, meu compromisso é com o rendimento, é com aquilo que o Palmeiras vem jogando. Eu não vou vir aqui pra ser resultado disso, porque é muito fácil, cara. Não preciso nem gravar vídeo. Ganhou tá tudo bem, perdeu tá tudo errado. Não é assim que funciona pra mim, né? Não é assim que funciona. Contra o Ceará eu vim aqui e falei, foi uma partida muito ruim, o Palmeiras ganhou apesar dos pesares, o Ceará teve um gol anulado ali que foi na mesma linha, né? Parecia ser aquele que anularam contra o Palmeiras, contra o Corinthians e tudo mais. Então, assim, corremos o risco de tomar um empate. Então, enfim, assim, não dá pra dizer que tá tudo ótimo. Igual contra o Ceará, eu venho aqui e repito. O resultado foi melhor do que a atuação. E tem sido assim. Mas tem uma hora que não vai rolar, né, velho? Como não rolou nas Copas. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Né? Quarta-feira tá classificado e tudo mais. E aí a gente vai ter que matar aí os jogos atrasados contra a Juventude e Santos. E torcer aí para esse time encaixar. O Abel insistir nessa formação, insistir nesse esquema e torcer para encaixarem. E torcer para ele atrás um camisa 8 também, velho. Que o Palmeiras precisa urgentemente. Mas é isso, tamo junto, valeu.